Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. E a convidada de hoje é uma convidada super especial, é a Julie. Julie, se apresente um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Oi a todos, oi Vinícius, meu nome é Julie, eu sou nutricionista especialista em comportamento alimentar, transtornos alimentares. Atualmente eu trabalho no Ambulim, que é um ambulatório aí de tratamento para transtornos alimentares no Hospital das Clínicas, principalmente ali no Greco, que é o ambulatório de compulsão alimentar. Muito feliz pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Julie, se você puder falar um pouquinho, da sua história na nutrição e o porquê da escolha da área, acho que seria bem legal pra gente começar. Show. No meio da faculdade, no meio da graduação, eu fui percebendo que tinha algo ali que não se encaixava muito com os meus propósitos, com o que eu acreditava. Então, parei de ver sentido, na nutrição naquele momento. Comecei a entender que eu não me via prescrevendo dietas, eu não me via decidindo ou escolhendo pelo meu paciente o que ele deveria ou não comer. Sempre achei que isso era bastante invasivo, muito pessoal. E aí, nessa busca aí, eu estava um pouco perdida, ouvi falar do Hospital das Clínicas, do Ambulim. Fui fazer um curso de aprimoramento lá, um curso de 1 ano, e me apaixonei pela área de comportamento alimentar e transtornos alimentares. Desde então, sigo trabalhando aí com a abordagem não prescritiva da nutrição. Perfeito. E Julie, como que entrou, na sua vida a questão da nutrição comportamental? Você disse que foi, pelo que se percebeu, durante a graduação. Mas como que você começou a ter um conhecimento melhor sobre essa área? Fiz cursos, então comecei aí fazendo o aprimoramento do Ambulim, que eu super indico para qualquer profissional ou estudante que queira se especializar nessa área. Foi a minha escola, a minha grande escola, ainda é. Fiz uma pós-graduação também em comportamento alimentar, então também foi de grande ajuda. E sigo, sempre fazendo cursos na área, lendo artigos recentes que saem, envolvidas em causas grandes aí. Tem várias indicações de livros bacanas que a gente pode ler para aprender um pouquinho mais sobre essa nova área que está crescendo muito, Agora, eu vejo muitos estudantes, muitos profissionais buscando se especializar na área de comportamento alimentar, porque eu acredito que é o que realmente traz sucesso no fim das contas, Algo a longo prazo, sustentável. Então, acho que foi mais ou menos assim. Perfeito. E o que você poderia falar, por exemplo, para quem está se formando ou acabou de se formar, você poderia dar de dica, Às vezes a pessoa está perdida, Por onde começar? O que você poderia falar sobre isso? Olha, eu acho que é bem legal entrar no site da Nutrição Comportamental. Lá tem vários cursos que já vão dando algum norte, alguma ideia, de onde começar. Esse é um ponto importante. Outro ponto também é interessantíssimo comprar o livro da Nutrição Comportamental, que também explica bastante. Tem, um livro bem grosso, bem legal. E bem específico para a área, e buscar o Ambulim. Acho que o Ambulim é algo essencial, principalmente para quem quer trabalhar com transtornos alimentares, e uma pós-graduação, tem cursos no IPGS, que são cursos bem bacanas aí em relação ao comportamento alimentar, que eu super recomendo. O livro, Nutrição Comportamental, ele é bastante importante, nesse quesito. Inclusive, eu vou gravar, um episódio com o coautor do livro. Que legal. Vai ser bem legal, vou estar postando, nas próximas semanas. Então, e foi um livro que a gente percebeu que teve na graduação também, que foi um livro, teve numa matéria. E, Julie, como que você poderia falar que é o seu atendimento hoje, Se você puder falar um pouquinho da sua rotina. A pandemia fez a gente atender de forma online, o que no começo dificultou um pouco, porque a gente sente falta do olhar, do vínculo, de estar ali com o paciente, enfim, conseguir acolher e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente tem conseguido alcançar um número muito grande de pessoas que não têm condição de ter um tratamento especializado fora de São Paulo. Então, isso facilitou demais, a gente tem conseguido ajudar pessoas do mundo todo, E o atendimento
Ele dura mais ou menos 1 hora, né? A gente primeiro tem uma anamnese bem detalhada, onde além de pesquisar sobre assuntos básicos que a gente aprende na faculdade, né? Então, o hábito intestinal, a presença de alguma doença, o uso de medicamentos, a gente também tem um olhar mais profundo em relação a histórico de dietas, relação com a comida, relação com o corpo, presença ou não de comportamentos compensatórios depois de comer. Então, a gente tem uma investigação aí mais voltada ao comportamento alimentar. A gente quer entender, né, o que leva essa pessoa a comer o que ela come e não simplesmente escrever ali um recordatório, né, o que você come no café, o que você come no almoço. A gente precisa ter esse olhar mais abrangente. E aí as consultas que se seguem, a gente usa o diário alimentar como base, onde o paciente vai escrever o que ele comeu no dia, como ele se sentiu, qual foi a nota de fome, a nota de saciedade para aquele momento. Ele vai anotar também onde ele estava, com quem ele estava. E com o diário alimentar a gente consegue ter uma visão bem geral, bem legal do comportamento alimentar e assim propor, né, ir propondo pequenos passos para que esse paciente alcance uma mudança sustentável. E nas suas abordagens você acaba também utilizando alguma prática, por exemplo, Mindful Eating, Mindfulness? Sim, bastante. Acho que o Mindful Eating é maravilhoso, né? O comer com atenção plena é algo que é muito essencial e a maioria das pessoas perdeu hoje em dia, né? A gente vê todo mundo comendo tão rápido e tão desatento e muitas vezes a gente não se conecta com os nossos sinais de saciedade. Por isso, né, a pessoa acaba fazendo um prato maior, acaba comendo além da conta ali, ou sem prazer, sem prestar atenção. Então, às vezes eu trago, sim, né, em alguns atendimentos, a prática do Mindful Eating. Normalmente a gente pede para o paciente trazer um alimento que seja um alimento gatilho para ele, no sentido de que é um alimento que ele costuma perder o controle ou que ele tem muita culpa quando come esse alimento, e aí a gente usa para fazer uma prática de comer com atenção, se conectar mais com os sinais do corpo. É bem interessante, bem legal. Sobre esses termos, né, eu acho legal a gente já introduzir, que seria esse comer consciente, né, e comer compulsivo. Como que você poderia explicar, né, esses dois termos? O comer compulsivo, vou começar pelo compulsivo, porque fica mais tranquilo da gente entender o consciente depois. Hoje em dia se banalizou muito a compulsão alimentar. Acho que é bem importante a gente trazer isso à tona. Né? Eu ouço muitos pacientes chegando dizendo que tem compulsão alimentar, e quando a gente vai investigar, na verdade são exageros, sim, exageros pontuais, mas não chegam a episódios de compulsão. Então, compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica, é um transtorno alimentar. E que para a gente poder dizer que a gente tem episódios de compulsão alimentar, a gente precisa se encaixar ali naquela definição. Então, compulsão alimentar é quando o indivíduo come uma quantidade de alimento muito maior do que outra pessoa comeria naquela mesma situação, com sensação de perda de controle e seguido de muito sofrimento e muita culpa. É muito comum nesses episódios a gente ver paciente comer escondido, né, longe das pessoas por muita vergonha, quantidades de alimentos que são assim realmente muito, muito grandes, então um volume muito grande, com muita perda de controle, muita impulsividade. Muitas vezes acaba até comendo alimento direto da geladeira gelado mesmo, sem esquentar. Está muito ligado à parte emocional também, né? Então o comer compulsivo ele é muito diferente do exagero. O exagero é, tava muito gostoso, então eu comi mais um prato. Né? Ou eu repeti a sobremesa porque ela é muito maravilhosa. Ou, putz, eu comi uma barra de chocolate porque eu tava na TPM. A compulsão não é bem assim, né? A compulsão ela é algo recorrente, frequente, e aí episódios realmente de grande volume e grande sofrimento. Com isso, a gente pode fazer um contraponto com o comer consciente, né? O comer consciente não é fazer dieta. Comer consciente não é viver de salada. Comer consciente é simplesmente ter atenção e ter atenção e saber, né, o que eu estou escolhendo ali. O que faz sentido para mim naquele momento. Então, quando eu como de forma consciente, eu presto atenção na minha fome. E aí eu respeito essa fome e eu como de acordo com essa fome. Eu presto atenção na minha saciedade, então eu consigo parar quando eu percebo que já estou saciado, né? O comer consciente é eu entender que
Cada contexto pede um alimento diferente. Então, que às vezes em dias rotineiros eu posso escolher comer uma fruta, né? E talvez em momentos de festa eu vou escolher comer um bolo e um brigadeiro, porque faz sentido. Então, o comer consciente é estar atento às suas emoções, às suas percepções, aos seus comportamentos frente à comida. Vou fazer uma pergunta que acho que é um pouco difícil, né? Porque, claro, o comer compulsivo, ele pode ser múltiplos fatores, né? Não somente. Mas o comer exagerado pode ser um gatilho para comer compulsivo? Claro que existem outros fatores, né? Vamos lá. O comer compulsivo, na verdade, né? A compulsão alimentar, ela, claro que vem por várias variáveis aí, então isso também é muito individual. Mas de praxe, a gente pode pensar que tem um fundo emocional importante e que para cada paciente a gente vai precisar investigar esse fundo emocional. Então tem pacientes que comem por tédio, tem pacientes que comem por raiva, tem pacientes que comem para se punir, como uma maneira muitas vezes de se distrair dessa emoção, né? Ou de se anestesiar. Então, a compulsão vem muito com essa cara. O comer exagerado, ele acontece também em pacientes que têm compulsão alimentar. Então, eles caminham juntos, né? Pode ser que a pessoa tenha tido um episódio ali de exagero, onde ela de fato comeu por emoção, mas não chegou no mesmo volume, na mesma impulsividade, na mesma perda de controle do que a compulsão alimentar. Então, pacientes que têm episódios recorrentes de exagero podem desenvolver, sim, compulsão alimentar, né? Se não buscarem aí um autoconhecimento, uma consciência frente à comida. Com a pandemia, né? Você chegou a perceber que houve que afetou, né, diretamente esse comer exagerado ou até mesmo a compulsão alimentar? Super. Principalmente porque as pessoas estão mais em casa e ficar mais em casa é ter mais acesso à comida muitas vezes, né? Então tem a cozinha aqui do lado com a disponibilidade de alimentos de casa e a qualquer momento eu levanto do meu computador, vou na cozinha e belisco alguma coisa. Então, a gente vê um aumento bem significativo aí de episódios de compulsão, de perda de controle, de uma relação mais disfuncional com a comida nesse período. Com certeza. Outro ponto também é que o fato das pessoas não saírem de casa e não terem uma rotina, né? Então, eu vou para o trabalho, eu paro para almoçar, tenho aquele período específico, volto para o escritório, depois, né, faz com que elas tenham muito mais liberdade para poder comer a hora que bem entender. Junto com isso, né, um outro fator aí são as emoções. Então, poxa, quem não ficou estressado nessa pandemia, quem não ficou ansioso, né? Quem não ficou angustiado com toda essa situação, isso com certeza leva muita gente, né, a descontar essas emoções no alimento, com certeza. Poderia passar algumas dicas para comer, né, mais consciente? Quando a gente identifica que a pessoa tem compulsão alimentar, o ideal é que ela busque um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, né? Então a gente precisa aí de um nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra que sejam especialistas no assunto para de fato poderem ajudar essa pessoa. Agora, o de praxe que eu vou trazer para vocês é a seguinte frase: restrição gera compulsão. E isso é um fato. Quanto mais eu me restringo, quanto mais dieta eu faço, quanto mais eu entendo que existem alimentos que são proibidos e alimentos que são permitidos, maior a probabilidade de eu ter um episódio de compulsão. Então a gente precisa encarar todos os alimentos com neutralidade. Eu posso escolher comer uma maçã, assim como eu posso escolher comer um brigadeiro. Os dois, eles ocupam o mesmo lugar. O que vai definir a minha escolha é o contexto, né, onde eu tô, com quem eu tô, qual que é a minha fome, qual que é a situação. Mas nenhum dos dois é proibido. Nenhum alimento tem superpoder de me engordar ou de me emagrecer. E acho que essa é a grande sacada. É claro que para desconstruir isso, né, leva um tempo, é um processo que a gente precisa de ajuda profissional para ir ressignificando essas crenças, dando outros significados para a comida, mas uma dica imediata que eu posso dar nesse momento é: não faça dieta, porque isso com certeza vai aumentar a sua probabilidade de desenvolver compulsão alimentar. Já que você entrou, né, no assunto de dietas, por que então as dietas restritivas, elas não dão muito certo, por exemplo, a longo prazo, né? Por alguns motivos. Então, a gente vai entender que a dieta funciona como um ciclo. Esse ciclo começa quando a pessoa está insatisfeita com o próprio corpo, quando ela
quer emagrecer, ou quer ganhar massa muscular, quer ficar mais definida, ou às vezes até mesmo por uma condição patológica, né? Poxa, a pessoa tem uma doença renal, então precisa restringir alguns alimentos. E aí a primeira coisa que vem à cabeça da pessoa é: vou fazer dieta, né? É isso que a sociedade ensina pra gente que é o adequado. Então, parece muito simples quando a gente ouve por aí. É simples, é só fazer dieta. Coma menos e se exercite mais e pronto, você vai ter seu resultado. Isso na teoria é muito lindo, mas na prática não é o que acontece. Quando a pessoa entra em uma restrição alimentar, seja uma restrição acompanhada por nutricionista ou não, automaticamente essa pessoa categoriza os alimentos. Então ela cria duas listas na cabeça dela. De um lado, ela tem aqueles alimentos que são permitidos, que são saudáveis, emagrecedores e que ela pode comer ali sem problema nenhum. Do outro, ela tem os proibidos, os não saudáveis, os que engordam. Só que só o fato dela fazer essa separação faz com que os alimentos proibidos se tornem muito mais tentadores do que eles eram antes. Então a frase proibido é mais gostoso cabe muito bem aqui, se encaixa muito bem aqui. Bom, além disso, tem um outro fator importante, que é o seguinte: quando a gente está em dieta, a tendência é olhar para a comida como se o único papel dela fosse nos nutrir. Ou seja, a comida tem um papel meramente biológico. É como se eu comesse o arroz e feijão apenas, né, para fornecer carboidratos, vitaminas, aminoácidos importantes para o meu corpo. E comida é nutrição, isso é verdade, né? Mas não é só isso. Então, comida também é prazer, comida também é social, também é cultura, também é tradição, é emocional. E aí, quando eu tô na dieta restritiva, eu sou obrigada a esquecer de todos esses papéis da comida e focar só na nutrição. Poxa, é impossível, né? Em algum momento, todos esses outros significados vão aparecer e eu vou precisar aprender a lidar com eles. Então, quando a pessoa tá de dieta, ela se encontra mais ou menos nesse cenário. Só que vamos imaginar que ela vai em um aniversário, em algum momento. Porque isso vai acontecer, a gente é cercado de comida o tempo todo. E aí, antes de ir pro aniversário, ela já começa a pensar: putz, como é que eu vou fazer, né? Será que eu levo uma marmita, eu levo uma fruta na mochila, né? Como é que eu vou dar conta? Vai estar todo mundo comendo doce, eu preciso resistir. Todos esses pensamentos que vêm antes, né, desse evento já trazem muita angústia, muito sofrimento ali para aquela pessoa. E quando ela chega no aniversário, ela fica lá naquela confusão mental: devo ou não devo? Será que eu como? Será que eu não como? E aí ela decide comer, né? Tá todo mundo comendo, não vai ter problema, vamos lá. Só que a primeira garfada daquele bolo de chocolate já vem lotada de tanto julgamento, né? De tanta culpa. E aí vem um pensamento que a gente chama de Jaque, fenômeno Jaque, que é o seguinte: já que eu já comi, né? Já que eu já estraguei a minha dieta, então bora lá, vamos arregaçar, vamos comer tudo que eu tenho direito, porque amanhã eu volto pra dieta, ou segunda-feira eu volto pra dieta. E aí a pessoa se despede da comida, mais uma vez. Vem seguido de muita culpa esse episódio, muita frustração. E um pensamento de que eu não dou conta de fazer, eu não tenho força de vontade, eu não tenho autocontrole. Volto a me sentir mal com o meu corpo e volto a fazer dieta. E esse é um ciclo que às vezes a pessoa fica anos e anos e anos ali, né? Então, ou eu estou de dieta ou eu estou em exagero, não tem um meio do caminho. Quem é o causador de tudo isso? O exagero? A pessoa? Não, a dieta é restritiva. Então, esses são alguns dos pontos do porquê a gente não acredita em dietas aqui na nutrição comportamental. Além da compulsão, claro, né, a gente tem diversos outros transtornos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre os outros, para quem às vezes até não conhece, né, os termos? Com certeza. Então, se a gente for pegar o DSM, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e a gente for ali na parte de transtornos alimentares, a gente vai ver algumas opções ali, né, como por exemplo a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, a pica, que é um outro transtorno alimentar também. E que claro que cada um tem as suas características principais, né? Mas se eu puder dar um resumão para vocês, a anorexia, ela é caracterizada principalmente pelo baixo peso. Então, aquele paciente que está com o peso, né, abaixo do ideal pelo seu IMC, que tem um medo muito, muito intenso de ganhar peso,
E que esse medo acaba atrapalhando a sua vivência, né, no geral. Então, o medo de engordar é tanto que a pessoa se priva de comer um monte de alimentos, tem uma restrição muito severa e se recusa a se encaixar no peso ideal para ela. Então, acaba ficando muito desnutrido. A anorexia é uma doença muito, muito séria, que tem risco de morte, a gente sabe disso, né? Então, é bem importante a gente ficar atento a esses sinais. Já a bulimia nervosa, ela é caracterizada sim por episódios de restrição alimentar, mas muitas vezes vem seguidos de episódios de compulsão alimentar. Então, na bulimia nervosa, a gente vê esse ciclo da dieta, mas com uma coisinha a mais ali, que é a compensação que vem depois de comer. Então, a pessoa tem um episódio compulsivo, se sente muito culpada e muito frustrada e faz uso de algum método para compensar o que comeu. Também muito sério e pode trazer diversas consequências aí, não só psicológicas, mas também metabólicas e clínicas. Tá? A pica, que foi um outro exemplo que eu trouxe para vocês também, é o consumo de substâncias não alimentares. Então, é um transtorno mais raro da gente ver no consultório particular, mas existe com certeza. Então, comer arroz cru, por exemplo, comer sabonete, a gente já teve uma paciente no Hospital das Clínicas que comia sabonete, por exemplo, tijolo, coisas assim. Então, também é um transtorno alimentar que deve ser tratado com uma equipe multiprofissional. E a pica-malácia, ela não é estrita só para gestantes, né? Como você pode falar, né? Ela para diversos pacientes. Perfeito, né? A gente tem essa impressão de que só a gestante tem, né? Aquele desejo de comer algo com gosto de tijolo, por exemplo, e não. Isso é algo que acomete aí vários indivíduos, né? Gestantes ou não. Eu acho que outro termo que também eu já escutei, né? Até no meu curso técnico, né, de nutrição, seria sobre a ortorexia, né? Ela acaba se enquadrando também como um transtorno alimentar? Sim, a ortorexia, na verdade, é a preocupação excessiva em relação ao preparo daquele alimento, em relação ao valor nutricional. Muitas vezes não está ligado ao emagrecimento. Tá? Então, tem vezes que está sim ligado à estética, mas muitas vezes não. É mais uma preocupação em relação à saúde, né? Chega a ser tão sério a ponto da pessoa não usar óleo para cozinhar ou precisar de uma panela específica que não libere ali substâncias que podem influenciar naquele alimento, ou até mesmo, né, fazer um suco de laranja no escuro, porque a luz pode oxidar a laranja. Então, chega a ser uma preocupação muito, muito intensa que atrapalha o convívio daquela pessoa em sociedade. É um tema que eu sou bastante fascinado também, né, sobre hábitos alimentares. Você chega a trabalhar nesse tema específico com seus pacientes? Sim, com certeza. Então, todo comportamento frente à comida é um hábito que a pessoa adquiriu ao longo da vida, né? E a gente trabalha sim com mudança de hábito, esse é o objetivo. Mas a gente chama de comportamento, porque muitas vezes o hábito vem com aquela cara de sempre foi assim, é meu hábito, não consigo mudar. E não, a gente está falando de um comportamento que pode ter sido um comportamento aprendido ao longo da sua vida, mas que com certeza a gente consegue modificar e tentar fazer com que esse comportamento seja mais adequado e se encaixe mais na vida daquela pessoa. Então não tem comportamento certo e comportamento errado. Não, muito pelo contrário, tem o que funciona para cada um. Então a gente trabalha sim com mudança de comportamento, com certeza, mudança de hábitos também. Com certeza, e até mesmo a criação de um novo comportamento, né, que vai substituir aquele outro comportamento ruim. E sobre esse tema, né, eu acho que seria até uma dica, se você teria alguma dica, né, para as pessoas que estão querendo comer mais saudável, né, e acaba não tendo muito tempo. Você teria alguma dica, né, de praticidade do dia a dia? Olha, eu sou super fã de comida congelada, confesso. Acho que é uma mão na roda, uma praticidade maravilhosa, né? E que, poxa, claro que seria muito melhor se a gente conseguisse comer comida in natura e preparar as próprias refeições todos os dias, né? Cozinhar, enfim. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, por que não ter no nosso freezer opções congeladas de alguns locais que fazem uma comidinha gostosa, né? Essa é uma opção bem bacana. Outra opção é o delivery, que é um pouco mais caro, né? Então, não cabe para todo mundo, não é algo super
funcional, aí super acessível, mas que também é uma opção. Então, para que a pessoa não peça delivery, por exemplo, todos os dias de fast food, né? A gente tem algumas outras opções de delivery de marmitas, de pratos feitos, que são alimentos mais com cara de comida de dia a dia, comida caseira, que também são opções legais. Uma outra opção também, né, que, enfim, entra muito na mudança de comportamento e que a gente precisa ir traçando metas até chegar lá, é o fato de ter uma organização em relação ao dia do supermercado e ao dia de preparação dos alimentos. Então, aquela pessoa pode pegar uma manhã ali para preparar as refeições da semana e congelar em porções, para sempre ter à disposição, né? Então, a gente pode super optar por essas opções. E um outro tópico, né, que eu acabo também abordando em diversos podcasts, e acaba sendo um tópico bem desafiador, né, mas é em relação à obesidade. Como que você, né, vê a obesidade hoje em dia e para o futuro, e também como que nós nutricionistas e os profissionais, né, de uma maneira geral, poderiam contribuir para diminuir a obesidade? Esse é um assunto polêmico, hein, Vinícius? Eu acho que, enfim, a obesidade tem um estigma muito grande em cima da obesidade hoje em dia, né? E acho que esse é um ponto importante para a gente relevar aqui, né? Agora, nós que trabalhamos com comportamento alimentar temos uma visão distinta em relação à obesidade. Então, a obesidade, para nós, né, não é uma doença, não é uma escolha. A obesidade, ela depende de vários fatores aí, que não só a alimentação e a atividade física. Então, a gente precisa considerar também parte hormonal, sono, estresse, né, metabolismo, ingestão de água. Tudo isso é importante para a gente entender, né, a obesidade. A gente sabe que tem uma causa multifatorial, né, mas o que é mais importante, acho que o que eu posso deixar aqui como ponto-chave é que nem todo obeso é doente. Acho que isso é algo que a gente precisa aprender a olhar, né? Poxa, toda pessoa magra é saudável? Né? O que determina a saúde de um indivíduo? Então, a saúde de um indivíduo é determinada pelos comportamentos que ele tem. Pelos comportamentos frente à comida, frente aos hábitos de vida. Então, por exemplo, a pessoa pode ser magra, mas como é que ela se alimenta? Ela se exercita ou ela é sedentária? Ela fuma? Ela tem o hábito de beber? Ela é muito estressada? Ela não dorme bem? Poxa, esses são os determinantes de saúde. Eu tenho pacientes que têm obesidade, pacientes com sobrepeso e obesidade, que têm hábitos de vida, que têm comportamentos muito legais. Então, se exercitam com frequência, não fumam, não bebem, dormem bem, né? Meditam, por exemplo, então tem uma saúde mental em dia. E às vezes a gente está jogando muito a saúde para o peso que a gente vê na balança, quando na realidade o que determina essa saúde é a forma como aquele indivíduo se comporta. Agora, tem um outro ponto que a gente também não pode deixar de relevar, que de fato a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades, né? Então a diabetes, a hipertensão, isso a gente sabe que é um fato. Isso não significa que todo paciente obeso vai desenvolver alguma doença. Porém, para pacientes que são obesos e que já têm comorbidades e que precisam aí da perda de peso, a gente hoje já tem estudos que dizem que uma perda de 5% do peso já é suficiente para melhorar os parâmetros clínicos e bioquímicos daquele paciente. Tá? Então a gente não precisa fazer ele chegar no IMC da eutrofia de acordo com peso e altura, mas sim trabalhar em cima de uma perda de 5% do peso já pode ser suficiente. Como você disse, né? Tratar o paciente individualmente, né? Individualmente, porque cada um tem suas características, né? Metabolismo, enfim. E Julie, pra gente finalizar, um tema que muito importante, né? Que eu acabo abordando é sobre a leitura. Como você poderia falar, né, sobre a importância da leitura na sua vida e também até em questões de oratória, né, de apresentações de trabalho, enfim. Não sei se eu sou a melhor pessoa para trazer esse tópico, Vinícius, mas eu acho que, enfim, eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito interessada, principalmente por livros não necessariamente
estão relacionados à nutrição. Eu acho que a pessoa que não gosta de ler, né, por exemplo, artigo científico ou livros aí relacionados à área em que trabalha, pode sim começar a ler livros que sejam de maior interesse, história, livro de suspense, livro de romance, para ir pegando esse hábito da leitura, né? Porque querendo ou não, quando a gente é da área da saúde, a gente precisa estudar, a gente precisa estar atualizado. Então, acaba que não dá para fugir da leitura, né? Mas eu particularmente prefiro ler livros do que artigos científicos. Para mim é algo um pouco mais sólido, um pouco mais bem estruturado. O artigo, a gente precisa saber analisar, né, os vieses desses artigos, se de fato é um artigo que tem uma amostra legal, que a gente pode considerar, que revista que ele foi publicado, né? Para aí sim a gente poder validar esse artigo ou não e ver se ele faz sentido. Tá? Em relação à oratória, olha, eu acho que é um pouco da prática mesmo, né? Eu lembro na minha primeira palestra que fiquei tão nervosa, eu gaguejava ali a palestra inteira, mas conforme você vai passando o tempo e você vai pegando confiança naquilo que você fala, a oratória fica mais simples. Eu acho que uma boa oratória vem de um bom conhecimento, né? Se você sabe do que você está falando, se para você aquilo faz sentido, você vai conseguir falar de uma maneira muito mais tranquila. Julie, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no NutriCast. Com certeza foi muito importante, né? Tudo que a gente conversou aqui e vai agregar muito o pessoal que está assistindo. E pra gente finalizar, você gostaria... Perdão. E pra gente finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para quem tá escutando a gente? Eu acho, gente, primeiro eu queria agradecer você também, Vinícius, pelo convite, foi muito, muito legal. Acho que quanto mais a gente disseminar informações, né, sobre um comer consciente, melhor. Né? E o que eu posso dizer, o que eu posso trazer para vocês, principalmente estudantes, né, é que se dediquem mesmo à área que vocês gostam. Trabalhar com o que gosta é muito importante, né? Trabalhar com algo que faça sentido para vocês, onde vocês de fato vejam o paciente de vocês melhor a longo prazo e não a curto prazo, né? Muitas vezes a gente passa uma intervenção ali que ajuda ele naquele momento, mas ele não consegue sustentar. Então trazer um olhar de empatia para seus atendimentos, um olhar acolhedor, uma posição de não julgamento, escutar ativamente o que ele tem a te dizer. Isso com certeza vai te ajudar a ser um bom profissional. Então, Júlio, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Você indicaria em algum lugar que eles podem te encontrar? Meu Instagram, julie.nutri. Pode me encontrar por lá. Lá tem todas as minhas informações, o meu e-mail, o meu celular. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição. Me mandar mensagem, a gente troca uma ideia. Acho bem importante trocar figurinhas aí, então tô por aqui. Contem comigo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Novamente agradecer a presença da Julie. Com certeza foi muito importante, né, a nossa conversa. E lembrando que está disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.